Já na sequência, eu me permita, professor Edilson, fazer brevemente a leitura do resumo do seu currículo Lattes. O professor Edilson Vitorelli Diniz Lima é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, com estudos no Max Planck Institute for Procedural Law, em Luxemburgo, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Eu tenho a honra de dizer que fomos colegas de classe, né, no doutorado em Direito aqui na Universidade Federal do Paraná, Visiting Scholar na Stanford Law School, Visiting Researcher na Harvard Law School, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor na graduação e no mestrado da Universidade Católica de Brasília, professor e orientador pedagógico da Escola Superior do Ministério Público da União, procurador da República, ex-juiz federal, né, Edilson, também, e é o único autor brasileiro vencedor do prêmio Mauro Capelletti, concedido a cada 4 anos pela International Association of Procedural Law, ao melhor livro sobre processo no mundo. Parabéns, Edilson, pelo teu currículo. Eu gostaria também de agradecer a disponibilidade que você teve de vir falar conosco. Agora, o tema é outro, mas é um tema também do direito processual, que é o processo estrutural. É um tema ainda relativamente desconhecido, que precisa realmente uma elaboração acadêmica e doutrinária e uma presença no judiciário, né, nas nossas ações judiciais com mais frequência, né? Por isso que nós trouxemos um especialista também em processo estrutural para nos ajudar a compreender como é que o processo estrutural pode agir na implementação das políticas públicas para a proteção dos animais. Meu caríssimo Edilson, bom revê-lo, que bom que você conseguiu vir aqui conosco. Fique à vontade, que a palavra é sua. Obrigado, Vicente, pelo convite, pela gentileza. Bom dia a todos, bom dia, Fred. Foi um prazer pegar o final aí da fala do Fred. Estava levando meu filho para tomar vacina agora de manhã, então perdi aqui o comecinho, mas acho que consegui assistir a maior parte. Fiquei muito feliz com o convite, viu, Vicente, de retornar aqui à Federal do Paraná, estar de volta à minha casa, né, onde eu fiz o meu doutorado, e poder conversar um pouco com vocês. É sempre extraordinário para mim. Fico muito feliz, pena que eu não estou em Curitiba para poder rever a cidade, né? Gostaria muito. Eu separei, Vicente, até com base em várias considerações aí do Fred, já tinha separado alguns temas preliminares antes da gente falar sobre o problema exatamente do processo estrutural, que tem mais a ver, talvez, até com essa questão. Eu só escrevi sobre a relação dos animais com o direito uma única vez, que foi exatamente no livro que o Fred mencionou, no Estatuto da Igualdade Racial e Comunidades Quilombolas, que foi sobre liberdade religiosa e sacrifícios animais. Vou chegar nesse ponto daqui um minutinho. Quero conversar. A primeira coisa que eu quero fazer, Vicente, eu elogio a você por estar exatamente chamando pessoas como Fred, como eu, que não fazem parte do movimento, né, de defesa dos animais ou do estudo dos direitos dos animais, porque eu falo muito em eventos de ambiental, né? Eu nunca tinha sido convidado para um evento de direito animal, mas eu falo muito em eventos de ambiental. Semana passada, por exemplo, eu estava falando no evento do Planeta Verde, que é talvez o maior congresso de direito ambiental do Brasil. E me preocupa muito o fato de que esses eventos são muitas vezes pessoas pregando para convertidos. Então, você está falando uma coisa que todo mundo quer enxergar, é o que o Fred falou aí do viés de confirmação, todo mundo quer enxergar exatamente do jeito que você está falando, então é muito fácil, né? É muito fácil porque você vai produzir exatamente o que você quer. Você tem ali pessoas absolutamente propensas a ouvir o que você quer dizer e, consequentemente, pessoas absolutamente propensas a aceitar as suas teses, ainda que elas não sejam boas ou ainda que elas não sejam consistentes. Então, eu acho que a gente precisa, e eu falo isso muito para o pessoal do ambiental, a gente precisa trabalhar mais com uma abertura das nossas comunidades, porque senão as nossas comunidades viram guetos.
E aí você vai ter um monte de gente fanática ali que acredita em tudo que uns falam aos outros, mas a gente também não consegue produzir resultado para fora dessas comunidades, né? Aquilo que a gente produz acaba ficando preso numa pequena comunidade de pessoas que já sabem e que já concordam com tudo aquilo que a gente vai dizer. Lá no Planeta Verde, na semana passada, o sujeito foi terminar uma palestra, Fred, e ele falou: agora eu quero concluir minha palestra lendo um poema. Eu falei, imagina um congresso de processualistas. Se fosse um congresso processualista, alguém concluiu a palestra lendo um poema. Isso, não é isso que a gente vai... Eu falo, por isso que depois fala que os ambientalistas são isso, que os ambientalistas são aquilo, que os ambientalistas não conseguem dialogar com ninguém, não sei o quê. E, em grande medida, é verdade, a gente tem que admitir que é verdade. A gente precisa abrir as nossas comunidades para as pessoas que não concordam com a gente, porque senão a gente nunca vai conseguir produzir bons resultados, resultados que sejam efetivamente significativos. Então, parabéns, acho que foi uma grande iniciativa. Outro ponto que eu queria mencionar, e foi falado pelo Fred, é que o movimento de direitos dos animais produziu muitos resultados nos últimos anos. Só que é agora que começam os problemas. Porque quando você está com qualquer tentativa de expandir direitos, o início é sempre muito fácil, porque você está meio que se expandindo no vácuo, né? Porque não existe nada. Então, você está se expandindo no vácuo e isso gera uma grande facilidade de expansão, ainda mais num tema que cresceu tanto nos últimos anos e cresceu por razões sociológicas muito variadas, que é a questão do apego do ser humano aos animais, sobretudo aos animais domésticos, que agora até o Fred já chama de pets, né? Agora já até o Fred, que não gosta de anglicismos, já chamou de pets, né? Espero que ele escreva pets com P-E-T-I-S, né? Porque ele escreve lives com L-A-I-V, então eu espero que ele escreva pets com P-E-T-I, pets. Isso cresceu muito nos últimos anos, né? A gente basta ver a quantidade de pet shops e de pet stores que a gente tem agora em todas as cidades do Brasil. O apego do ser humano aos animais, por razões sociológicas muito variadas, que não cabe a mim discutir, cresceu muito nos últimos tempos. Então, é natural que essa pauta, do ponto de vista político, se expandisse, porque as pessoas cada vez mais têm animais, as pessoas cada vez mais gostam de animais, cada vez mais se apegam a animais, então era natural que essa pauta se expandisse politicamente. Nós até aqui navegamos num mar de pouca resistência, mas à medida que as coisas se expandem, é que a resistência começa a aparecer. A vaquejada é um exemplo. A vaquejada é um sucesso parcial. Por quê? Porque quando a gente estava atacando briga de galo hoje é um grupo muito pequeno de pessoas que ainda praticam briga de galo, mais uns 10 anos, todas elas vão estar mortas, porque são pessoas velhas, é o pessoal dos antigamente, uma modalidade de divertimento que praticamente já acabou, porque todos os seus adeptos morreram, né? Todos eram muito velhos e morreram. Vaquejada não, vaquejada é um grande negócio no Nordeste, né? Nos estados do Nordeste, vaquejada é um grande negócio. E basta ver o problema que gerou a emenda constitucional. O problema é tão grande que gerou a emenda constitucional da vaquejada. O Supremo ter declarado a vaquejada inconstitucional gerou, pouquíssimos meses depois, a emenda constitucional da vaquejada. Nós temos hoje uma emenda constitucional que, embora não use a palavra vaquejada, claramente só foi aprovada para desfazer a decisão do Supremo. E agora tem uma nova ADI no Supremo para saber se a emenda constitucional da vaquejada é constitucional ou não é constitucional. Então, quer dizer, venceu-se a batalha, não a guerra, porque o Supremo ainda vai ter que discutir isso de novo mais para frente. Então, e a mesma coisa vale para o rodeio aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a questão é o rodeio. Por que até agora por que o rodeio continua sendo um tabu? Porque o rodeio é menos cruel do que a vaquejada? Duvido muito. Duvido muito. A questão é que o rodeio é um grande negócio. Então, se alguém quiser agora trabalhar contra o rodeio, vai trabalhar contra uma resistência muito grande. Isso que eu quero que vocês entendam. Defender gatinho e cachorrinho é fácil, porque é isso que todo mundo quer. Isso só está crescendo, isso é negócio. Quando a gente está fazendo isso, a gente está indo a favor do movimento econômico.
A gente está indo a favor do movimento econômico, porque isso gera negócio. O difícil é fazer o contrário, que é onde está o ambiental hoje e é onde o direito animal vai chegar também. É ir contra o negócio, é ir contra as forças que vão produzir, que querem produzir outros resultados. E aí, vaquejada e rodeio vão ser dois grandes universos que vão ser desafios para a gente produzir isso no futuro. Acho que vão ser dois grandes desafios. Porque acho que é uma questão e é uma questão de profunda coerência, né? A gente conseguir resolver isso. Sinceramente, eu até acho que o problema da vaquejada era muito menor do que o problema do rodeio, porque a vaquejada, de fato, tem um laço cultural nos estados do Nordeste bem maior do que o rodeio aqui em São Paulo. Rodeio aqui em São Paulo é coisa de playboy, é coisa de moleque, não é coisa, você não tem mais uma estrutura culturalmente disseminada em relação ao rodeio, como se tem em relação à vaquejada no Nordeste. Então, a mim parece que o problema do rodeio é até maior do que o problema da vaquejada, mas que continua aí, festa do peão, para tudo quanto é lado, cada dia tem mais, tem inclusive muita corrupção atrás disso, porque tem muita verba repassada para essas festas, muita verba federal repassada pelo Ministério do Turismo em relação para essas festas, isso esse continua sendo um horizonte relativamente inalterado, e vai ser muito difícil de alterar. E aí, vem um outro problema, que é o seguinte, é preciso que a gente trabalhe, eu acho, né, com uma perspectiva estratégica nessas pautas, que é saber o que de fato vai dar resultado e o que é só uma espécie de exotismo, sabe? Eu quero defender isso aqui porque é uma coisa exótica, eu quero escrever sobre uma coisa exótica, então tá bom, isso é interessante para mim porque é exótico. Ok, pode ser exótico, tem interesse acadêmico, mas a gente tem que, acho que, dividir esses dois universos, para a gente também não gastar muita energia com pautas que são exóticas, mas que não vão gerar nenhum resultado concreto, não vão gerar nenhuma mudança real, e abandonar as pautas que são reais. Esse para mim, é um problema que a gente precisa discutir. Por exemplo, nós tivemos... Vocês acham que... eu vi aqui os comentários aqui do chat e tal, sobre a questão dos animais serem ou não serem partes processuais. Já se propôs aqui no Brasil uma ação com o Rio Doce como parte processual. Foi uma ação proposta pelo Rio. Então, não pensem que vocês estão sozinhos nisso. Não pensem que vocês estão sozinhos nisso. Não existe só... A única pauta de expansão de capacidade processual não é dos animais. Você já teve essa ação proposta no Brasil, tendo o Rio Doce como parte em relação ao desastre de Mariana. A minha pergunta é uma só. Para que serve isso? Para mim, isso é simplesmente um exotismo processual. Você dizer, o Rio é o autor. Maravilhoso. Mas qual que é a diferença de uma ação proposta pelo Rio, uma ação proposta pela Associação dos Defensores do Rio, uma ação proposta pelo Ministério Público em defesa do Rio? Eu não vejo diferença nenhuma. Para mim, isso é um puro exotismo processual. Alguém pode até dizer, tem uma diferença simbólica, etc. Tá bom, talvez eu não seja o cara dos simbolismos. Talvez eu seja cético demais para achar que essas influências simbólicas sejam importantes. Eu realmente não acho. Eu acho que elas não valem o esforço. Elas não valem o esforço de se lutar contra a correnteza. Quer dizer, se você tem dois caminhos, eu acho que eu sou muito como um rio. Se você tem dois caminhos, se você pode chegar no mesmo resultado por dois caminhos diferentes, por que você precisa escolher o caminho de maior resistência para chegar nesse resultado? Né? Eu sinceramente, não sei para quê. Tá bom, mas isso aí vai mudar. Eu não vi mudança. Se alguém puder me mostrar qual é a mudança concreta nisso, eu não vi mudança nenhuma. Então, eu acho que a gente precisa ser mais prático nesse sentido. Porque a gente quer produzir, pelo menos eu trabalho para produzir resultados.
E aí, meu primeiro alerta era cuidado para não pregar para convertidos. Meu segundo alerta é que até aqui crescemos porque estávamos predominantemente, claro que não totalmente, mas predominantemente avançando a favor da corrente. Agora que a gente vai começar a sentir a resistência, meu segundo alerta. Meu terceiro alerta é, vamos ter cuidado para a gente não gastar muita energia com pautas exóticas e esquecer das pautas práticas, né, da mudança real. E o meu quarto alerta tem a ver com antagonismos desnecessários, que é o problema da liberdade religiosa e do sacrifício de animais. Esse, para mim, foi um antagonismo completamente, não foi não, é um antagonismo completamente desnecessário que o movimento de defesa dos animais arrebanha e, curiosamente, não é uma pauta exclusivamente brasileira. Eu cito no livro, no Estatuto de Igualdade Racial, algumas referências a norte-americanas. Tem decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos relacionada a sacrifícios de animais no contexto de rituais religiosos por causa do voodoo nos estados do sul dos americanos. Então, tem um caso, se vocês quiserem jogar, que é o leading case dessa questão, que se chama Church of Lukumi Babalu Aye versus City of Hailey. Então, esse é o caso de uma cidade na Flórida que proibiu sacrifícios de animais em rituais religiosos e o argumento que foi levantado foi que o caso foi para a Suprema Corte em 1993, e o argumento que foi levantado é que a única religião que fazia sacrifício de animais naquela cidade era o voodoo. Então, que isso, na verdade, era uma forma de proibir o voodoo sem dizer que estava proibindo o voodoo. Esse que era o problema. Então, foi uma questão de equal protection, liberdade religiosa, e no contexto de equal protection. A Suprema Corte acatou o argumento e considerou que a norma estava, sim, ferindo a liberdade religiosa naquela questão. Mas a decisão não é tão boa assim em termos de fundamentos. Eles fizeram aquilo que a Suprema Corte faz com muita frequência, que é uma decisão restrita em termos de fundamentos para formar um precedente pequeno, né? Em vez de ter uma decisão de broad reasons, né? Eles fizeram uma decisão com razões mais estritas para que o precedente não se aplicasse a muitos casos e eles não tivessem que se comprometer com outras circunstâncias. Tal é a delicadeza da questão. Então, teve essa discussão, e aqui no Brasil, a discussão foi de uma lei estadual do Rio Grande do Sul, que foi a Lei 11.915, de 2003, que é um código estadual de proteção dos animais. Então, é uma lei que protege amplamente os animais no Rio Grande do Sul, mas que ela tem um parágrafo dizendo que as vedações que ela estabelece não se aplicam aos cultos e liturgias das religiões de matriz africana, que no Brasil são aquelas que praticam esses sacrifícios animais em rituais religiosos. E aí, isso teve uma ADI do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra essa lei. O TJ do Rio Grande do Sul, por maioria, negou provimento à ADI, né, julgou improcedente a ADI, e aí o caso foi para o STF, e o STF reconheceu a repercussão geral e julgou a repercussão geral no RE 494-601. E o Supremo, por unanimidade, reconheceu, embora haja divergência nas razões, mas o resultado é unânime, reconheceu a constitucionalidade dessa lei unanimemente. Existem até algumas diferenças nas razões. Então, é isso que eu queria pautar aqui com vocês. Essa me parece um adversarialismo desnecessário para a defesa dos animais no Brasil. Por quê? Porque você começa a gerar oposição. Então, agora você vai dizer, as pessoas vão dizer que a defesa dos animais é antirreligiosa. Então, você pega uma situação que é atípica, excepcional, é atípica, inclusive, nas próprias religiões, porque não é que todo ritual de candomblé vai ter um sacrifício animal.
E aí você transforma isso numa espécie de cavalo de batalha, o que me parece estrategicamente muito ruim. Segundo ponto, sobretudo pela questão de se tratar de religiões minoritárias, de matriz negra, que a Constituição também se compromete a defender. Né? Então, esse é que é o problema. Se a gente tiver... E que, veja bem, no contexto daquele ritual, não há crueldade. Isso aqui é uma coisa que você pode entender até usando uma analogia com o direito penal ao dolo. Né? No contexto do que aquela pessoa está fazendo, o dolo que ela tem não é o de crueldade. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a vontade ali é dirigida ao resultado de utilizar o animal em honra da divindade em benefício da qual aquele animal está sendo sacrificado. Ou seja, no contexto daquela religião, isso é um ato honroso para o animal, para a divindade e para o sacerdote, não é? Então, não há como enquadrar isso como crueldade no contexto daquele evento. E foi isso que o Supremo reconheceu, basicamente. Né? Foi isso que o Supremo unanimemente reconheceu. Houve, inclusive, uma sustentação oral muito curiosa de um advogado que disse que uma das maiores curiosidades desse caso é ele ter vindo justamente do Rio Grande do Sul, que é um estado tradicional pelo churrasco. Então, você pode sacrificar os animais que você quiser fazer churrasco, mas não para fazer rituais religiosos. Eu me lembro que foi uma coisa, inclusive, que chamou a atenção dos ministros do Supremo. E os próprios ministros levantaram, aí já é uma questão fática, né? Foi uma demonstração fática que aconteceu lá, que faz parte desses rituais que a vida do animal seja extinta sem sofrimento. Então, isso é parte do próprio ritual que é estabelecido. Embora isso seja uma questão fática, o Supremo também levou essa questão em consideração. Uma curiosidade, para fechar esse meu assunto preliminar, uma curiosidade que o ministro Marco Aurélio, que foi o relator original, queria dizer, depois isso acabou não prevalecendo na maioria, queria dizer que o ritual só seria constitucional se a carne do animal fosse consumida depois do ritual. Agora, vejam que isso é um despautério. Né? Isso é um completo despautério, porque é o Estado querer dizer a outra pessoa como que ele vai fazer o ritual religioso dela, como que ela vai fazer o ritual religioso dela. Né? Então, ou você diz que o negócio é constitucional, ou você diz que é inconstitucional. Agora, querer dizer que é constitucional desde que você coma a carne depois, é você querer dizer para o sujeito que é praticante da... Veja bem como isso é esdrúxulo. É você que não é praticante da religião querer dizer para o sujeito que é praticante da religião como que ele deve fazer o ritual religioso dele, o que é uma coisa completamente esdrúxula, né? Então, e veja que nós temos outros rituais religiosos, discutíveis. Pense na circuncisão para os judeus. Né? Você vai pegar uma criança, um incapaz, e você vai fazer um ritual religioso de mutilação. Né? O ritual religioso de mutilação. Aí você vai dizer, então, agora para os judeus que não pode mais fazer isso. Então, quer dizer, esse é um terreno muito delicado, muito delicado. A gente às vezes não percebe a delicadeza disso justamente porque são religiões minoritárias. Então, a gente fala, não pode fazer nada disso. Eu disse isso no livro, se a religião cristã tivesse algum ritual desse, pegar o cristianismo antigo, que tinha, né, no Antigo Testamento, sacrifício de cordeiros, etc., a gente provavelmente teria outra visão sobre esse fenômeno. Mas como são religiões minoritárias, das quais nós não fazemos parte, atenção a isso, das quais nós não fazemos parte, é muito fácil a gente dizer que eles estão errados e que nós estamos certos. Mas essa é uma visão profundamente preconceituosa. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Eu escrevi sobre índios, sobre o Estatuto do Índio também, e essa é uma coisa que a gente fala muito em relação à questão indígena. Uma prática cultural não pode ser avaliada externamente.
né? É muito complicado você avaliar uma prática cultural externamente e você querer dizer que aquela prática cultural é ilícita, porque do seu ponto de vista, enquanto pessoa fora daquela cultura, você acha aquilo absurdo. Então, esse é o problema do multiculturalismo, etc., que é um problema imenso. A gente podia fazer um outro seminário inteiro para discutir isso. Então, essa foi minha quinta e última consideração preliminar. O que eu quero falar agora com vocês? Sobre o processo estrutural. Como que eu acho que o processo civil pode contribuir para isso que eu os provoquei aqui, que é contribuir para dar resultados concretos, contribuir para gerar resultados concretos. Então, eu vou mostrar aqui uns poucos slides sobre esse assunto, para não me alongar muito, mas eu gosto de slides, então vou mostrá-los assim mesmo. Deixa eu ver aqui, pronto. Olha só. Então, esse aqui, ó, é o livro no qual eu comecei a estudar isso, que é o Devido Processo Legal Coletivo, tem até um exemplar aqui desse, curiosamente, essa é a segunda edição do livro, que foi publicado pela RT em 2019, foi esse livro que venceu o prêmio Mauro Capelletti, né, da International Association of Procedural Law, foi a minha tese de doutorado, Fred foi examinador, inclusive, e esse prêmio é concedido quadrienalmente pela IAPL ao melhor livro sobre processo no mundo. É a primeira vez que um livro em português ganha esse prêmio, né? Nenhum autor brasileiro, nenhum livro em português já foi premiado com essa obra, então, para mim, foi uma grande alegria. E foi aqui que eu comecei a perceber esse problema. Qual é o problema? O problema é de que, quando a gente está falando de litígios coletivos, os litígios coletivos têm perfis distintos. E é difícil a gente definir regras processuais. Para mim, esse foi o erro do nosso legislador, foi a tentativa de definir regras processuais que valessem uniformemente para todos os tipos de litígios coletivos. Então, eu faço uma classificação de litígios coletivos de acordo com o impacto que esses litígios têm sobre as pessoas. Então, já que nós estamos aqui nesse ambiente, ela é uma classificação antropocêntrica. Então, antes que vocês me acusem disso, já vou dizer que ela é. Ela é uma classificação antropocêntrica. Por quê? Porque ela parte da premissa de que não existem grupos sem que você possa definir, sem que você possa fazer alguma referência às pessoas que integram esses grupos. Então, você não pode ficticiamente querer reconduzir o processo coletivo a grupos sem analisar quem são as pessoas que compõem esses grupos. Então, eu chamo de litígios globais aqueles em que as pessoas que compõem o grupo são muito pouco afetadas pelo litígio. Chamo de litígios locais aqueles que as pessoas que compõem o grupo são muito afetadas pelo litígio. E chamo de litígios irradiados aqueles que as pessoas que compõem o grupo são afetadas de maneiras desiguais pelo litígio. Então, você tem diferenças entre os subgrupos que compõem o litígio. Pois bem, nesse terceiro contexto dos litígios irradiados, nós temos uma subespécie de litígios irradiados, que são os litígios estruturais, que são aqueles conflitos que, além de envolverem subgrupos afetados de maneiras distintas por um problema, eles envolvem também a necessidade de que, para resolver esse problema, aliás, antes de falar de resolver, eles envolvem a peculiaridade de que a causa desse problema é o modo como uma determinada estrutura burocrática se comporta. E aqui, por estrutura, você pode pensar numa empresa privada, você pode pensar num ente público, você pode pensar numa política pública que pode ser conduzida, eventualmente, por agentes privados. Mas é um cenário em que, se você não mudar a estrutura, você não vai ter resultados adequados. E aí vem um problema que para nós é muito caro e que já é discutido há muito tempo, que é o problema da intervenção do processo sobre políticas públicas, né? Esse é um problema que é extremamente delicado. Esses problemas estruturais, então, vão ser relativos no Brasil à implementação de políticas públicas. Agora, o que é o curioso? Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, no Brasil, as políticas públicas têm ampla previsão legal e constitucional. Estou colocando aqui exemplos de saúde e educação. Então, é diferente, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente traz para o Brasil essa literatura norte-americana, Cass Sunstein, Mark Tushnet, porque a gente precisa lembrar que esses caras estão escrevendo em contextos constitucionais
em um contexto constitucional completamente diferente do nosso, em que você tem uma Constituição genérica, que não consagra nenhum direito social, que não tem nenhuma possibilidade de você extrair daquela Constituição uma garantia. E aí sim, realmente, é muito mais fácil você falar em minimalismo judicial, em não intervenção do judiciário em políticas públicas, etc. No Brasil, veja a situação. Nós temos previsão constitucional e legal para várias políticas públicas, inclusive relacionadas aos animais. Eu não pus aqui porque eu não sou especialista, não quero ficar me fazendo de... Mas você tem previsão. Então, o nosso desafio, em grande medida, não é aprovar a lei. Pelo contrário, na verdade, o legislador brasileiro, ele é até bem pródigo, né? Com normas de proteção de tudo um pouco. Agora, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é como que a gente vai fazer essa lei vingar, como que a gente vai fazer essa lei ter efeitos sobre a política pública e ser implementada de fato, independentemente de ser prevista apenas, né? Porque não adianta. No Brasil, a gente tem que se preocupar não só em ganhar, a gente tem que se preocupar em ganhar e levar. Né? Não adianta ter um monte de lei prevendo um monte de política pública para animais, se você não levar essas mudanças, se isso não for implementado. Que eu apresento aqui para vocês? Então, a minha pergunta é: o que fazer? Muitos professores hoje de direito administrativo vão dizer que a solução é não fazer nada, que a gente tem que aguardar o Poder Executivo implementar essas políticas. Então, a solução seria não fazer nada. Eu tenho chamado isso, se vocês forem repetir isso, repitam, eu vou fazer muito gosto se vocês repetirem isso, mas lembre que fui eu que inventei. Eu tenho chamado isso de contra-reforma do direito administrativo brasileiro. Nós temos cada vez, embora o direito administrativo tenha crescido em torno da ideia de controle da administração pública, nós temos cada vez mais autores no Brasil falando que nós temos excesso de controle, o que gera um apagão das canetas, que é o fato de que os gestores não querem gerir. Nada disso tem, eu vou fazer esse desafio público de novo, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um dado científico que confirme isso, ou seja, que nós temos excesso de controle e que isso faz com que as pessoas não queiram ser gestores. Eu mostro vários dados científicos, índice de percepção de corrupção, concursos públicos para gestor público, eu mostro número de gestores públicos demitidos no serviço público, eu mostro vários dados que mostram que isso não é verdade. E eu desafio alguém a mostrar que isso é verdade, para além de exemplos anedóticos, porque exemplo anedótico tem para tudo. Né? Exemplo anedótico tem para tudo. Então, mas tem muita gente defendendo isso, tomem cuidado. A questão é que isso gera aquilo que eu também estou chamando de passivismo judicial. Então, em vez do ativismo judicial, a gente tem agora um passivismo judicial, que é o judiciário dizer que, apesar de uma política estar prevista em lei, apesar de estar prevista na Constituição, eu não vou aplicá-la, porque eu preciso esperar a pessoa, o gestor público, criar essa política do jeito que ele quiser. Opção 2, que a gente faz muito, é processo individual. Em vez da gente fazer com que todo mundo processe, da gente resolver o problema coletivamente, a gente permite que todo mundo processe individualmente. Então, a gente tem tido isso também no âmbito do direito animal, né? Muitos casos, muitos processos relacionados a casos pontuais e não a política pública. E o problema disso é que isso também interfere na política, isso gera um impacto cumulativo, que nem sempre é positivo, porque você tem várias decisões, elas são contraditórias entre si, você às vezes constrói maus precedentes, etc. A saúde é um campo bem recorrente para isso, não quero abordar isso. E a terceira opção tradicional é uma ação coletiva focada nas consequências. Então, vou pegar um exemplo que eu já trabalhei, inclusive. O município não tem política pública para castração e recolhimento de animais de rua. Isso é muito comum, talvez seja o exemplo mais comum, né, que a gente tenha em relação a políticas públicas relacionadas a animais. Falta de política pública para recolhimento e castração de animais de rua. É o mais frequente. Que eu posso fazer? Eu posso propor uma CP, e eu já vi as CPs assim, dizendo que, como pedido, o exemplo está aí, é outro, mas não esqueçam o exemplo, mas pedindo que o município crie, em 180 dias,
a contar da liminar, porque geralmente se pede liminar, e aí a gente espera que o Vicente conceda essa liminar, né? Que o município, em 180 dias, seja obrigado a construir a instalação necessária, a contratar pessoas, treinar pessoas, resolver o problema, se vira. É o famoso se vira. O Faustão, acho que quando inventou o se vira nos 30, devia estar inspirado nesse tipo de ação, porque a ideia é essa, você entra com a ação e diz, problema, tem previsão legal, se vira. O que me interessa é as consequências. Ou como diz em Minas Gerais, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Né? Você vai ter que se virar e dar um jeito de me entregar isso. Qual que é o problema prático disso? O problema prático é que o Vicente raramente concede essas liminares, porque os juízes sentem o impacto desses pedidos, porque eles envolvem uma interferência muito maior sobre a política, sobre o orçamento público. Então, a chance de você ganhar esse tipo de medida é muito menor. Então, ele é um pedido estrategicamente ruim. Ele é um pedido estrategicamente ruim. E segundo, mesmo que você ganhe, o nosso apego à teoria da coisa julgada provavelmente fará com que no futuro você tenha problema para implementar essa decisão. Porque as necessidades mudam. As necessidades mudam. Pode ser que você tenha feito um pedido pensando em cachorro e ganhe pensando em cachorro, e daqui a um tempo a dinâmica urbanística mudou e seu problema agora é cavalo. Ou o contrário, tem cidades que têm problema com cavalo de rua. E aí agora a dinâmica urbanística mudou, a cidade foi se urbanizando, os cavalos foram sendo retirados, agora o problema é cachorro. E aí você tem uma coisa julgada que manda construir canil quando você precisa de estábulo, ou manda construir estábulo quando você precisa de canil. Então, isso é um problemaço quando você faz um pedido consequencialista, porque você está tentando tirar uma foto da realidade e fazer com que essa realidade se enquadre na sua foto. E isso é muito ruim. E aí, qual que é a quarta opção? A quarta opção é o processo estrutural. Esse é o livro que eu acabei de lançar pela Juspodium, que é o Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática. Esse hoje, para minha alegria, eu descobri isso ontem, postei ontem no Instagram, depois se vocês quiserem olhar lá no meu Instagram, Edilson Vitorelli, postei ontem no Instagram. Esse é o livro monográfico de processo mais vendido da Juspodium inteira. Ele só pede para os cursos e manuais, mas em termos de livros monográficos, né, livros que estão defendendo uma ideia monográfica, ele é o livro de processo mais vendido da editora, fora os livros, inclusive mais vendido que os do Fred, que está aí no telefone, não está nem ouvindo, então vou falar aqui enquanto ele não está escutando. Inclusive mais vendido que os livros do Fred, salvo o curso, claro, que que são os livros mais vendidos da editora. Então, pessoal, o que é isso, né? O que é a ideia de um processo estrutural? A ideia de um processo estrutural é você fazer, eu deixei o conceito aí para vocês lerem, mas vou explicar de uma maneira mais simples, é a ideia de você propor uma ação que pretende reestruturar a política ou a instituição que não funciona e fazer com que, a partir do seu melhor funcionamento, ela resolva o problema para o futuro, em vez de resolver o problema para o passado. Então, se vocês forem enxergar isso, o melhor jeito de visualizar isso é com uma questão cíclica. O processo estrutural é um processo cíclico, não é um processo que vai do passado para o futuro. O processo civil clássico foi pensado para ir do passado para o futuro. Eu tiro o patrimônio de Caio para entregar para Tício por uma coisa errada que Caio fez no passado. Acabou. O processo estrutural não funciona assim justamente porque o problema que eu quero resolver não está preso no passado. O problema que eu quero resolver é um problema que existiu no passado, existe no presente e existirá no futuro. Então, eu quero tentar refazer essa estrutura para que no futuro ela seja capaz de parar de causar os problemas que ela causa. Então, basicamente, esse processo teria essas etapas. Ele tem um diagnóstico do problema, a elaboração de um plano para solucionar esse problema, a implementação desse plano, a fiscalização dessa implementação, que, por sua vez, vai mudando a realidade e me dá um novo diagnóstico. E, a partir desse novo diagnóstico, eu elaboro um novo plano, implemento um outro plano, fiscalizo um outro plano, faço outro diagnóstico, e assim, ciclicamente, fazendo com que a política pública melhore. Isso quer dizer que eu vou resolver os meus problemas rapidamente? Não. Quer dizer que eu vou resolver os meus problemas magicamente? Não. Quer dizer que eu vou resolver todos os meus problemas? Não. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu consigo produzir um resultado mais duradouro,
mais aderente à realidade e que gera uma intervenção sobre a política pública mais suave do que as alternativas. Eu falei que essa intervenção era suave outro dia num evento, e Gide, que estava assistindo o evento, falou que eu era louco, que isso não é suave coisa nenhuma, que isso aí é uma intervenção imensa. É claro que é, mas ela é mais suave que as alternativas. Ela é melhor que as alternativas que eu expus. Então, em termos de alternativas, eu consigo fazer com que a minha intervenção em política pública seja mais ordeira do que entrar com um monte de ações individuais, ou do que entrar com uma ação coletiva que só pensa nas consequências e não pensa nas causas. Então, ontem o Vicente mandou para a gente no grupo uma lista não é grande, mas uma lista de ações que estão tramitando aí e que tem a ver com direitos dos animais, e que disse, inclusive, que elas estão todas pendentes de decisão, etc. Uma lista muito interessante. A minha pergunta o meu desafio aqui para vocês é, o que a gente quer dessas ações em termos de política pública? E não em termos de dizer, o animal é parte, não é parte. Tá bom, mas em termos de política pública, o que a gente quer mudar na realidade que, de fato, vai fazer com que a gente tenha uma realidade melhor para a garantia de direitos para os animais, para a garantia de situações de maior conforto, de maior benefício, etc. Para mim, esse é o grande desafio, é como que a gente resolve isso. Por exemplo, tem uma demanda de fazer um SUS veterinário. Né? Existe uma grande demanda aí dos defensores de animais, inclusive políticos se elegendo. Minha cidade, São João del Rei, que é uma cidade que só tem acho que 11 vereadores, não sei se são 11 ou 13, mas acho que são 11 vereadores. São João del Rei, ele elegeu agora, né, anteontem, uma vereadora chamada Mara, protetora de animais. Esse era o nome dela na cédula. Mara, protetora de animais. Foi eleita vereadora em São João del Rei. Então, vejam que a pauta está elegendo pessoas. Né? Então, é um bom momento para a gente pensar em termos de política pública. Uma cidade pequena como São João del Rei, conservadora que só, né? Por isso que eu sou assim como eu sou, uma cidade extremamente conservadora. E da tradição familiar mineira, né? Da cidade absolutamente conservadora de Minas Gerais, elegeu uma vereadora defensora de animais. Vejam como essa pauta hoje é importante. Agora, a gente precisa pensar bem para a gente conduzi-la, eu acho, em termos de política pública. Porque tem muita demanda em termos de política pública, em vez da gente ficar, como eu disse, gastando tanta energia com questões exóticas. Vamos pensar em SUS veterinário? Vamos. Vai ter resistência imensa, porque a primeira coisa que as pessoas vão dizer não tem SUS nem para gente, que dirá para bicho. Como que a gente casa isso? Né? Como que a gente constrói, como que a gente produz um diálogo que seja construtivo nesse contexto, que não é um contexto fácil, né? Em que as pessoas não enxerguem essa relação boba de anterioridade. Enquanto não tiver SUS para todo mundo, não pode ter nada para bicho. Que é uma ideia que é uma falácia muito recorrente em termos de políticas públicas, né? Que enquanto você não implementar integralmente uma política A, você não pode ter nada de uma política B. É uma falácia total, mas que é muito recorrente. Então, eu acho que é muito mais interessante que essas demandas, por exemplo, de acolhimento, recolhimento de animais de rua, sejam pensadas em termos de processos estruturais, de você dialogar com o município e de você entender de que maneira essa demanda pode ser implementada progressivamente, com o tempo. E aí as pessoas falam, mas vai levar tempo, eu não tenho tempo para esperar. Pessoal, a gente precisa entender que a gente está no contexto do processo. E processo sempre demora. Né? As pessoas, às vezes, enxergam esse ciclo que eu faço aqui e falam, mas isso vai demorar demais. E aí, a minha resposta a demora é inerente. Sempre vai demorar. Porque o processo demora. Porque os processualistas ainda não conseguiram descobrir um jeito, talvez pelo fato de discordarem sobre muitas questões exóticas, os processualistas ainda não conseguiram ser pragmáticos para resolver o problema do tempo do processo, que é o grande desafio que todos nós temos e não resolvemos. Então, vai demorar, não adianta. É melhor que demore e dê um bom resultado. E dê um resultado que vai ficar um legado
daquela política pública, do que demore e, no final das contas, não resolva nada, como acontece em diversos municípios, que a gente tem, às vezes, essas demandas, inclusive do próprio Ministério Público, que vão pedir para o município implementar, e dane-se, implementa e dane-se, e, no fim das contas, a gente já vai acabar não tendo o resultado que a gente gostaria. Em síntese, meu caro Vicente, essa seria a ideia. O processo estrutural, eu desenvolvi muito sobre isso junto com o Fred, lá na UFBA, no meu pós-doutorado. É um assunto complexo, né? Ele tem muito para a gente tratar. O livro tem 500 páginas, então está aí na Juspodium, e o devido processo legal na RT. Quem quiser depois, também tem muitos vídeos meus sobre esses assuntos em outros eventos aí no YouTube, para se aprofundar um pouquinho mais. Eu não consegui ler as perguntas, porque quando eu abri a apresentação, o chat sumiu para mim. Então, eu não li absolutamente nada do que está aqui nas perguntas, mas se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, eu fico à disposição. Obrigado. Extremamente grato, meu caríssimo Edilson, também pela tua disponibilidade, pela tua brilhante palestra. Agradeço também ao professor Fred por ter mantido aí a sua presença conosco. Aqui foram várias manifestações durante a tua fala, Edilson, que foram feitas no chat. Me permita só fazer a síntese daquilo que pode ser interessante para a gente finalizar a tua conferência. Quando você fez a abordagem dos animais usados em sacrifícios religiosos, super polêmico, você provocou, né? Você provocou. Esse é um dos temas mais polêmicos e que geram realmente uma questão. Mas talvez um dos pontos ali, porque aí a polarização é evidente, em função, é um tema, como você bem pontuou, muito sensível, mas talvez um ponto que seja interessante ser destacado, se você quisesse talvez fazer alguma ponderação sobre isso, seja interessante. Que essa questão do sacrifício ritual, usando animais, foi levado ao Supremo por recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas, por incrível que possa parecer, o MP do Rio Grande do Sul não usou a regra da proibição da crueldade contra animais como fundamento do recurso. Não foi tema. Não foi tema do recurso. O recurso foi fundado em inconstitucionalidade formal, porque o MP do Rio Grande do Sul, alegando que essa supressão de maus tratos, de consideração de maus tratos de animais usados em rituais, poderia impactar o crime de maus tratos do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, poderia descriminalizar a conduta, o que só poderia ter sido feito pela União. Esse foi o primeiro fundamento. E o outro fundamento seria o princípio da isonomia, uma inconstitucionalidade material, por violação do princípio da isonomia, porque só tratava das religiões de matriz africana. Não se falou de direito animal, de proteção dos animais ou de regra de proibição da crueldade. Isso acabou aparecendo no voto de alguns ministros. Isso, exato. Como o ministro Alexandre de Moraes. E aí, talvez, a ponderação que eu acho interessante colocar, se o questionamento da crueldade contra animais nesse julgamento não seria obter dictum. Será que é fundamento, se não foi objeto do recurso, né? Será que essa questão da utilização de animais em rituais religiosos não poderá voltar a ser debatida no Supremo Tribunal Federal, daí sim, sob a ótica da regra da proibição da crueldade, para debater o assunto do ponto de vista da proteção dos animais envolvidos? Deixa eu falar duas coisas sobre esse ponto. Primeiro, eu sei que ele é polêmico nos Estados Unidos também, então não estou aqui pretendendo dar uma resposta simples a uma questão complexa, essa é uma questão muito complexa mesmo. Segundo, vou começar pelo argumento da isonomia. Esse argumento da isonomia, quem inventou esse argumento lá no TJ Rio Grande do Sul foi Maria Berenice. Foi a Maria Berenice que saiu com esse argumento no julgamento do TJ Rio Grande do Sul. E esse me parece um argumento espertinho, assim. É um argumento para tentar sair do problema e não enfrentá-lo. Então, dizer,
Como a lei só falou em religiões de matriz africana, então isso viola a isonomia, vamos julgar inconstitucional. Esse é um argumento espertinho, porque o problema está nas religiões de matriz africana. Todo mundo sabe disso, né? Então, essa é a discussão. Então, esse argumento, eu acho um argumento de quem não quer enfrentar o tema. Aí você sai por uma discussão abstrata de isonomia e consegue chegar no resultado que você quer sem discutir o problema, que é delicado. Então, você foge do problema e chega no resultado. É um argumento inteligente, mas não me parece que seja um bom argumento. É o mesmo problema do voodoo nos Estados Unidos. É a mesma discussão. O problema lá estava com o voodoo, não é com religião, não é com candomblé, porque não tem candomblé nos Estados Unidos. É a mesma coisa você falar, não, mas aqui a lei não falou sobre o voodoo, que é de matriz caribenha. Né? Então, se tiver um praticante de voodoo no Brasil, ele não vai, no Rio Grande do Sul, ele não vai estar abrangido por essa lei. Pô, né? Então, eu acho um argumento espertinho, mas é um argumento para fugir da controvérsia. Segundo, esse Supremo, a gente precisa lembrar, é exatamente a mesma composição do Supremo da vaquejada. É a mesma composição do Supremo da vaquejada. Então, embora no caso da vaquejada você tenha tido uma votação muito apertada, né, que foi 6-5, acho que salvo Alexandre de Moraes, né, acho que com exceção de Alexandre de Moraes, mas pelo menos os outros 10 ministros, tá sem som, Vicente, desculpa. Era o teoria na vaquejada. Isso. Era a teoria na vaquejada e agora, né? Entrou o Alexandre de Moraes, fez parte da... Uhum. Mas os outros 10 ministros são os mesmos, né? Então, me parece que o fato da gente ter aqui uma decisão unânime e lá na vaquejada uma decisão 6-5, me parece que os ministros enxergaram aqui que a liberdade religiosa tem um peso maior do que a prática cultural, que era uma prática cultural genérica, vamos dizer assim, que era o que estava em jogo lá no caso da vaquejada. Então, eu acho que... É claro que a gente, no Supremo, hoje em dia, é sempre difícil fazer previsão, né? A gente dizer o que é obter dictum, o que é ratio decidendi, e se o Supremo vai ou não voltar a discutir alguma coisa, é um negócio que é mais fácil acertar os 6 números da Mega Sena. Basta dizer que o Supremo agora está voltando a discutir o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, no tema de repercussão 1035, tema que ele já havia decidido no tema 715, e já havia dito que a questão não era constitucional, que não era com ele, e que era para deixar para lá, porque não era problema com ele. Agora, então o Supremo resolveu agora ressuscitar um tema. Então, os temas no Supremo, eles não acabam. Eles ressuscitam, né, recorrentemente. Então, acho difícil a gente dizer se isso vai voltar ou não para uma discussão do Supremo. Agora, o que me parece, considerando essa similaridade assim, vários ministros mencionam, né, as questões relacionadas à religião, ainda que superficialmente. O acórdão é pequeno, ele é relativamente, concordo com você nesse ponto, ele é relativamente superficial. Né? Ele é relativamente superficial, mas vários ministros mencionam essa questão do sacrifício, da crueldade. Carmen Lúcia menciona. Então, você tem várias referências a isso. Podemos discutir se isso é ratio ou obter. Agora, tem várias referências. Eu acho que essa similaridade de composição nos 2 julgamentos, para mim, mostra que o Supremo enxergou a questão religiosa como um ponto mais sensível do que a prática cultural da vaquejada. Né? Não, por isso que eu estou te colocando esse dado, porque realmente esse precedente, pela discussão que foi feita dos rituais, ela saiu da discussão dos precedentes anteriores que envolviam animais, farra do boi, rinhas de galo, a própria vaquejada. Perfeito. Por isso que muitos não consideram que esse precedente dos rituais religiosos, porque não foi feito à luz da própria regra da proibição da crueldade, não teria sido um precedente que iria desmontar, digamos, a linha de precedentes anteriores de direito animal. Agora entendi. De maneira alguma, concordo, agora entendi sua consideração. De maneira alguma, eu acho que esse precedente se aplica
especificamente a rituais religiosos. Isso aí está bem claro na argumentação do ministro Supremo. Então, sim, quando você considera esse desenvolvimento jurisprudencial, que começa lá na rinha, passa pela farra do boi e vai para a vaquejada, esse precedente está numa linha completamente distinta. Ele está na linha de precedentes relacionados à liberdade religiosa. E eu não acho que a ratio decidendi dele seja expansível para qualquer outra situação relacionada a outro evento que não seja especificamente questão religiosa. Então, algumas pessoas colocaram aqui de rituais muçulmanos, rituais judaicos, que são hiper minoritários no Brasil, até menores do que os rituais de religiões de matriz africana, em termos quantitativos. Aí, beleza, essas religiões vão poder se valer desse precedente. Agora, para efeitos de crueldade em geral, eu acho que esse precedente não quer dizer nada. Edilson, eu também... houve também um certo frisson aqui no chat e nas manifestações, quando você falou de um eventual exotismo da ideia de você, de repente, defender a capacidade de ser parte dos animais, de ter animais... Do Rio, eu falei do Rio, não falei dos animais, que esse tema é do Fred. Ah, tá, do Rio. Então, deixa eu trazer... Isso. Deixa eu trazer para você essa questão, porque agora eu mandei, né, realmente para os palestrantes uma listagem de ações que foram propostas. Essa é uma listagem de ações individuais propostas por animais representados em juízo, que estão tramitando em vários estados da federação, especialmente a partir de 2020. São 15, um pouco mais de 15 ações com animais no polo ativo da demanda. Né, se afirmando sujeitos de direitos, afirmando, consequentemente, capacidade processual e usando o decreto 24.645 que o Fred salientou na palestra dele, né, para dizer quem é que supriria a incapacidade processual. Mas algumas manifestações no chat indagaram sobre o que qual seria a diferença de um animal pleitear direitos pessoalmente como autor de uma ação e você conseguir, por exemplo, fazer a tutela dos animais por uma ação civil pública ou pelos instrumentos que já existem. Eu só queria pontuar, Edilson, antes de você falar, que o que a gente tem feito aqui no nosso núcleo de pesquisas aqui da Federal é feito um observatório dessas ações para ver o que elas têm de comum, os argumentos, o que tem sido trazido. E é bem interessante que nessas ações, praticamente em todas elas, os animais foram vítimas, são cães e gatos que foram vítimas de violência, algumas de abandono. E esses animais têm, muitos deles, transtornos psicológicos em função da violência, e nessas ações se afirma que o animal tem direito à indenização por danos morais. E aí o tutor, que é o representante, ou a ONG, que é representante do animal, ela diz, olha, eu não posso pleitear em meu nome um direito que é do animal. A reparação de danos morais não pode ser de outra pessoa que não do próprio animal que foi a vítima. Né? E aí também é bem interessante, Edilson e o Fred, se quiser participar dessa questão, que eles pleiteiam nessas ações que o réu, que foi o autor da violência, seja condenado a pagar a indenização por danos morais para o animal. Né? E esse valor consistiria num patrimônio do próprio animal que seria administrado pelo seu tutor ou pela ONG em proveito exclusivo do animal. Porque muito se tem falado, Edilson, que um dos problemas daqueles que protegem os animais é que muito se depende, né, de doações, de subvenções para fazer o tratamento médico veterinário desses animais e fica muito dependente da caridade alheia. Enquanto o responsável pela violência hoje, pelos juizados especiais, não consegue haver uma repressão desses maus tratos. As pessoas que violentam, que maltratam os animais acabam ficando absolutamente impunes. E através dessas ações individuais se pretende constituir um patrimônio mínimo
para cada animal violentado, sendo que esse valor, esse dinheiro, reverteria exclusivamente em prol do animal, administrado esse valor em prestação de contas em juízo, né? Talvez, Edilson, talvez, Fred, e os colegas que fizeram algumas perguntas aí no chat, essa seja a diferença. Não me parece que você consiga esse mesmo resultado por uma ação civil pública, por uma outra ação de índole coletiva, porque aí você está pleiteando, o que está em jogo ali são direitos individuais, o animal se apresentando como titular de direitos, pedindo direitos no caso, uma reparação de danos que vai reverter em prol do próprio animal, algo que nós não temos, a ideia de um patrimônio mínimo para o animal fazer frente aos seus direitos, afinal de contas, todo direito tem o seu custo, né? Se nós vamos reconhecer que os animais são sujeitos de direitos, tem um custo para isso. E aí essas indenizações têm buscado, né, uma indenização como nós fazemos por os incapazes, né? O incapaz ele pode pleitear indenizações em juízo. E essa indenização vai ser paga pelo incapaz, mas administrada pelos seus tutores, enfim, né? Então, essa talvez seja uma diferença, e eu gostaria de te ouvir, se o Fred quiser participar, fique à vontade, professor. Parece esse que vai ser o objeto do relato agora do painel às 13h30. Né? Nós teremos aí, acho que são 7 ou 8 advogados que vão relatar as ações em que animais são autores, estão no polo ativo, para ver que dificuldades eles estão tendo, os pedidos que foram formulados, qual a razão que levou eles a optar pelo caminho da ação individual e não, de repente, de uma ação de uma outra natureza. Que tal, Edilson? Então, bom, primeiro, eu espero que o pessoal se interesse mais pelo processo estrutural e menos pela história dos sacrifícios rituais que eu falei, porque, de fato, o tema da minha fala era processo estrutural. Veja só, eu acho, Vicente, que, de novo, pensando no caminho de menor resistência, eu acho toda essa construção que você explicou muito interessante, mas eu acho ela mais complexa e mais difícil de prevalecer do que você dizer, por exemplo, que, tendo em vista que aquele animal está aos cuidados da ONG X e que essa ONG X vai ter despesas decorrentes dos maus tratos praticados por uma pessoa, então isso se torna uma simples aplicação de responsabilidade civil, né? Você está me gerando um custo, eu sou o responsável por esse animal, você está me gerando um custo, você tem que pagar o custo que você originou a mim. Eu acho, não é que eu seja contra a construção, eu estou simplesmente pensando em termos de realização. O que a gente quer? A gente quer o resultado, a gente quer que o animal tenha o dinheiro suficiente para ser tratado aos cuidados de uma ONG. Eu ainda acho mais fácil, eu ainda acho que a teoria do direito tem outros caminhos de menor resistência do que esse, para chegar exatamente a esse mesmo resultado. Ou seja, se a gente pensa nisso como uma luta ideológica, eu acho que os nossos soldados teriam mais sucesso no judiciário, né? E lembrando que não adianta a gente concordar, né? A gente vai ter que fazer um juiz concordar, né? E você é juiz, você sabe como são os juízes, né? Cada qual pior que o outro. Eu fui juiz, posso dizer isso de cátedra, cada qual pior que o outro. Então, a gente vai ter que fazer os juízes concordarem. Então, e aí, essa é a questão. O que a gente quer? A gente quer fazer disso um processo estratégico, que é um processo em que eu quero apenas advogar a tese, esse é o conceito de processo estratégico, é um processo que quer desenvolver uma tese, mas ele não quer necessariamente o resultado que ele está buscando. Tem um texto, inclusive, sobre esse conceito no meuacademia.edu, para quem quiser ler. Isso é viável? É viável. Você pode, não, eu estou definindo isso aqui como um processo estratégico. Eu quero defender esse tema e quero que a jurisprudência trate desse tema. Ok, é um caminho. Agora, o que eu quero, não, eu sou o advogado da ONG, eu quero que a ONG tenha dinheiro para tratar os animais que são vítimas de violência. Eu acho que o caminho para chegar a esse resultado, você tem outras teses menos controversas que chegariam ao mesmo resultado, inclusive por aplicação de princípios consolidados da responsabilidade civil. Se um vizinho
machuca o meu cachorro, eu posso cobrar do vizinho o dano causado no meu cachorro, porque eu vou ter despesa com ele. Se alguém machucou um cachorro que está sob cuidado de uma ONG, eu não vejo nenhum problema, e aí não é caso de direito coletivo, é caso de direito individual, individual da associação ONG, da pessoa jurídica, né? Aquela pessoa jurídica está tendo um custo em virtude de ato praticado por terceiro. Então, eu acho que talvez a gente possa fechar com essa distinção. Eu acho que a gente precisa entender bem o que é um processo estratégico e o que é um processo de resultado. Se eu quero fazer que eu quero estrategicamente defender essa tese, porque eu quero no futuro construir uma jurisprudência que vai ter o animal como sujeito processual, esse é um ótimo caminho. Eu acho a ideia muito boa. Agora, se o que eu quero não é isso, se o que eu quero é apenas ter o dinheiro para a ONG, eu acho que esse mesmo problema seria enquadrável de uma maneira muito menos polêmica em outras teorias de responsabilidade civil. Dilson, me permita até, tem algumas dessas ações que nós estamos acompanhando que há litisconsórcio da ONG com o animal. A ONG pleiteando a reparação de danos materiais, pelo que ela teve que despender ela própria para a recuperação do animal, mas tem um animal pleiteando a indenização por danos morais. Ele, como vítima dos danos morais. Será que aí a ONG poderia pleitear em nome próprio o direito alheio? Então, essa é uma questão, porque aí primeiro você tem que defender a existência desse direito, né? E que existe um dano moral ao animal que vai além do dano físico e do custo implicado nesse dano físico, para depois chegar nessa discussão sobre a legitimidade de pleiteá-lo. Eu, sinceramente, Vicente, não veria muito problema. A partir do momento que você aceita a existência do dano moral, eu não veria muito problema. Eu não acho que a transposição do raciocínio dos incapazes seja aqui muito boa. Eu acho que seria melhor fazer um raciocínio que estabelecesse uma ideia mais de legitimação extraordinária individual e não necessariamente coletiva. Então, eu acho que seria mais fácil construir isso à luz da legitimação extraordinária individual do que à luz de capacidade processual, sabe? Professor Fred, queres fazer algum adendo? Estou de volta, estou prestando bem atenção. Vocês imaginam que o tema do sacrifício de animais é muito caro para nós baianos, né? A influência africana em Salvador sem trocadilho, estrutural do ser soteropolitano. É muito difícil você ser soteropolitano, e aí pouco importa a sua cor, sem ter incorporado algo da cultura africana em si. Então isso é realmente muito, muito, muito caro. Eu fiquei atento aqui aos argumentos, inclusive no chat, o pessoal ficou bem oriçado, né, com o debate. Eu vi, inclusive, comparações com sacrifício de humanos, né? O infanticídio, comparações que retoricamente são interessantes, mas são muito, muito pesadas, né? Você comparar um sacrifício de um ser humano com o sacrifício de uma galinha, por exemplo, retoricamente ela é ilustrativo, mas é realmente um argumento bem, bem, bem pesado. Mas sobre o ponto, Vicente, que você falou, eu continuo achando aquilo que eu falei no final da minha exposição, que o caminho da substituição processual, e não há problema em substituição processual na tutela individual, pensando no animal como um indivíduo, né? Não há nenhum problema de 200 mil exemplos de substituição processual para a tutela individual. Eu ainda acho que o caminho da substituição processual, mesmo para a tutela individual, esse problema que você está enfrentando, é o caminho bem simples de ser construído e dogmaticamente, no meu modo de ver, mais consistente. E o fato de não ter uma autorização legal expressa, eu também disse na minha exposição, não é um problema, porque o artigo 18 do CPC não é como o artigo 6º do CPC 73, que fechava para a previsão legal. Ele fala em ordenamento jurídico e isso pode ser construído a partir da combinação de vários textos normativos
inclusive sem texto normativo. A legitimidade extraordinária implícita já é defendida há muito tempo, por exemplo, por Arruda Alvim, por Barbosa Moreira, já há muitos anos, muitos anos. Inclusive, foi esse pensamento que fez com que o artigo 18 tivesse a sua redação alterada. Eu continuo achando que é um caminho melhor, para o que vocês pretendem. E, evidentemente, supondo a titularidade dos direitos pelos animais. Eu vi várias manifestações, estou impressionado aqui com o fervor do debate. O fervor do debate, até falar aqui, falando aqui sobre a questão da comparação do uso retórico. Estou dizendo que, particularmente, Anne Formiga dizendo que não vê diferença, não são pesados na perspectiva ser cientista. Professor, por gentileza, deixa eu ver aqui. Sim, o Valesca, pode mandar um e-mail para mim, fred@terra. Veja, eu continuo achando que você comparar o sacrifício de um ser humano com o sacrifício de um animal, como é o caso da galinha, para fins de mesmo tratamento jurídico, eu acho um tipo de comparação pesada. Mas certamente deve ser porque eu não sou um estudioso do assunto do direito animal. Certamente por isso está me fazendo não ver o problema com essa clareza que alguns dos colegas que estão aqui acompanhando veem. Isso. Eu não sei se porque nessa hora eu estava no telefone, Vitorelli. Estava no telefone, porque disse que tem um telefonema, né? Não acabou demorando um pouco mais, eu não ouvi. Quando você falou do problema do sacrifício de animais, você trouxe o pano de fundo da questão racial, que na verdade, para mim, é o grande pano de fundo aí, né? Foi essa abordagem. Exatamente isso. Essa é uma questão. Eu não ouvi. Professor Edilson, isso. Se me permite mais uma questão, agora especialmente em relação ao processo estrutural, a gente chegou a conversar sobre aquela lei federal, políticas públicas de controle de natalidade de cães e gatos. Né? É uma lei federal que, de 2017, foi a lei que... tá aí. E é uma lei, somente em 2017, que, por lei federal, foi proibido o extermínio de cães e gatos como técnica de controle de natalidade, só em 2017. Até então, as carrocinhas podiam levar os animais para fazer extermínio coletivo. Né? Exato. Pois bem, aí existem muitas indagações sobre a implementação dessa política, né, de castração cirúrgica, esterilização cirúrgica dos animais no âmbito dos municípios. Nós temos mais de 5.000 municípios Brasil afora, e cada município vai ter que ter o seu programa de castração de cães e gatos, e um programa, o artigo 3º dessa lei, ele estabelece um programa de educação ambiental ou educação animalista para que as pessoas tenham consciência de que ter animais, ou pets, como o Fred preferiu chamar, é uma responsabilidade e exige aí uma série de deveres, né? Ou seja, campanhas publicitárias. Como é que o processo estrutural pode nos auxiliar a implementação desse tipo de política? Seria necessário uma ação civil pública para cada município brasileiro que não tem a sua política? Então, teria que pensar. Primeiro, Vicente, esse é um ponto que eu queria ressaltar bastante. Eu acho que a gente precisa entender, em qualquer pauta que a gente esteja defendendo, que a gente precisa colecionar aliados, em vez da gente colecionar inimigos. Não adianta, Peter Margulis, um autor que eu cito muito na minha tese, fala que o grande problema desse tipo de pauta é exatamente que ela é movida por pessoas muito motivadas, e isso faz com que isso seja, ao mesmo tempo, a força e a fraqueza dessas pautas, porque a pessoa é muito motivada, ela
olha um resultado, ela acha que ela está certa e ela quer caminhar para aquele resultado, apesar do que existe em volta. E é nesse apesar que moram os problemas. Então, acho que esse é um ponto muito importante. A gente precisa desenvolver pautas em que a gente crie pontos de conexão e não em que a gente crie adversários. Quanto mais adversários a gente tiver, pior vai ser o nosso resultado prático, que foi o que eu quis ressaltar na minha exposição, e ainda que você termine... Porque eu tenho muitos colegas, e falo isso, porque eu tenho muitos colegas que dizem isso, falam, olha, o que me interessa é que eu esteja certo, pouco importa se eu vou ganhar ou perder. E essa é uma visão muito obtusa do fenômeno processual. É claro que ganhar ou perder importa, né? Então, a gente tem que estar certo, e, ao mesmo tempo, a gente tem que saber caminhar para ganhar aquilo que a gente quer ganhar. A gente não pode, eu acho que a gente não pode confundir idealismo com ingenuidade. E isso é uma coisa que eu vejo muito nos meus próprios colegas. Pessoas que, às vezes, propõem ações que são tão idealistas que são ingênuos. E aí você fala isso com o sujeito diz, pouco importa. O que interessa é que eu estou do lado certo da história. A questão é que o processo não é a história, o processo é um jeito de ganhar alguma coisa. Não adianta você estar do lado certo se você não tem chance nenhuma de ganhar aquilo que você está tentando ganhar. Então, acho que esse é um ponto fundamental. A gente tem feito no MPF, agora falando especificamente da sua pergunta, tentativas de atuações nacionais para esse tipo de problema, ou seja, situações que você tem uma política que é nacional, mas que é implementada por municípios. Então, a gente articula, vamos dizer assim, uma rede de comunicação entre os procuradores para que essas ações possam ser propostas localmente, mas partindo de uma estratégia nacional. A gente até hoje não encontrou, por exemplo, no SUS, uma maneira que a gente consiga construir uma estratégia nacional que dependa dos municípios, sem ser processar os próprios municípios. Então, tem algumas tentativas, bloquear a verba, proibir a União de repassar dinheiro em determinados contextos, etc., mas elas são pouco eficientes. Acaba que o mais eficiente hoje em dia, no cenário processual que a gente tem, é mandar isso para as bases e fazer uma estratégia de comunicação para permitir que ações similares sejam propostas contra cada município, até porque você pode ter peculiaridades fáticas, né, nos distintos municípios. Então, acho que eu não vejo uma questão nacional, um modo de fazer isso nacionalmente, entendeu? Ô, Vicente, deixa eu responder a Valesca, que ela Pois não. Uma pergunta muito boa de Valesca. Vou ler aqui a pergunta dela. Por que o argumento da potência ainda é usado para defender a afirmação de estados atuais? Por exemplo, por que a potencialidade de um humano reconhecer futuramente que a ação que ele propôs no passado faz sentido, é relevante para que ele possa atualmente ser autor da ação? Esse tema, e ela pergunta, de onde é que te daria a capacidade de ser parte? Olha, eu acho que esse tema é muito difícil. Não existe previsão legal sobre capacidade de ser parte. Não existe. Lugar nenhum. Então, a capacidade de ser parte é uma construção que se faz historicamente muito pela retrospectiva. Você foi vendo quem iria a juízo e foi reconhecendo nisso a capacidade de ser parte. Isso é historicamente, né? Claro que as pessoas naturais, não há discussão sobre isso, evidentemente. As pessoas jurídicas, que são uma ficção, elas também já não tem mais discussão. Mas o espólio, massa falida, foram organizações, foram patrimônios que se reconheceram, foram reconhecidos com alguma autonomia que justificava a possibilidade de ir a juízo. Então, isso é meio feito retrospectivamente, que não há previsão legal. Nem mesmo o direito à inafastabilidade. Porque o direito à inafastabilidade significa que nenhuma lesão ao direito será afastada do judiciário. Lesão, ameaça de lesão de direito. Isso não está em discussão. Você reconhece o direito do animal, e partindo do pressuposto que ele tem direito, isso vai ter que ser levado ao judiciário. Isso está garantido pelo artigo 5º. Que o direito vai para o judiciário está garantido. A questão é saber quem leva, se é necessariamente o titular do direito
ou pode ser outra pessoa que leve. O ponto é todo esse. Pessoas titulares do direito, vamos chamar de pessoas, entes titulares de direitos, têm tendencialmente também a capacidade de estar em juízo para defender esse direito? Sim. Agora, sempre isso acontece? Eu não consigo aceitar que isso é sempre. E o exemplo que eu dou é o exemplo dos grupos. Já falei sobre isso aqui. Os grupos cuja aptidão para titularizar direitos é bem antiga e ninguém consegue imaginar os baianos em juízo. A questão dos animais passa um pouco por aí também. Para mim é um nível de ficção que eu não consigo ver razoável para aceitar. Uma pessoa jurídica é uma ficção ir a juízo. Quem vai são as pessoas naturais por detrás das pessoas jurídicas que vão a juízo. Mas é uma ficção que é mais fácil de aceitar porque a pessoa jurídica tem uma organização própria, tem órgãos próprios que deliberam, que podem decidir ir ou não ir a juízo. É um tipo de ficção que eu consigo aceitar. De pessoas naturais incapazes, também é aquela mesma história. A pessoa natural incapaz não é ela que foi a juízo. Quem faz a juízo é alguém por ela. Uma pessoa em coma, ela não vai a juízo. Quem vai a juízo é alguém por ela. Mas é um tipo de ficção que me parece razoável aceitar por essa aptidão que ela tem como ser humano. A dos animais, como autores ou réus, eu tenho dificuldade de aceitar esse nível de ficção. Tudo aí é uma ficção. Tirando as pessoas naturais, tudo é uma ficção. Fora das pessoas naturais, ninguém vai a juízo. O próprio ente. Alguma pessoa natural que decide ir a juízo por aquelas pessoas. Então, é um nível de saber até que ponto a gente pode aceitar essa ficção. Eu ainda não estou convencido dela. Eu disse isso desde o primeiro ponto da minha exposição. Não há nenhum problema teórico em se reconhecer que animais podem estar em juízo. A questão não é uma questão teórica, é uma questão dogmática. A gente vai reconhecer que isso pode acontecer hoje. Se hoje é assim, eu tenho dificuldade de reconhecer e acho que, para a tutela dos direitos dos animais, isso não é muito relevante. Se você reconhece substituição processual para cada um dos animais. Repito, não há nenhum problema de substituição processual individual. É uma falsa percepção de que a substituição processual é uma exclusividade da tutela coletiva. Câmbio. Pronto. Professores, nós já estamos nos aproximando do meio-dia, né? Eu gostaria mais uma vez de agradecer, né? Nós chegamos ao meio-dia com 270 participantes aí online, né? Gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles que estão conosco desde a abertura. Agradecer mais uma vez a disponibilidade do professor Fred Didier, do professor Edilson Vitorelli, encerrando a nossa manhã de debates aqui do segundo seminário de Direito Animal da Federal do Paraná. A ideia era realmente trazer essas polêmicas, falar, né, para um público mais amplo. Nós temos aqui, dá para ver pelo chat, como são diversas as formações e as origens e os pensamentos daqueles que estão participando aqui desse nosso seminário, né? Eu gostaria muito de lembrar a todos da necessidade de preencher o formulário de participação na manhã, que já está disponível no chat, ok? É bem rapidinho, só clicar ali no link, preencher, para que fique marcada a tua presença. Nós vamos disponibilizar também um novo link de formulário no período da tarde, né? Preenchendo esses formulários, depois, posteriormente, basta que você mande um e-mail para o nosso PPGD, ppgd.fpr@gmail.com, para receber o teu certificado de participação no segundo seminário de Direito Animal da Federal do Paraná. Às 13h30, nós vamos retornar com o painel exatamente para colocar aquilo que o professor Edilson e o professor Fred debateram agora de manhã, animais que se apresentam com capacidade de ser parte, que se afirmam como titulares de determinados direitos, reparação de danos, e a gente vai ouvir os advogados, cada advogado vai fazer uma breve exposição sobre os fatos e sobre os argumentos, os pedidos que estão sendo formulados nessas ações e como é que está o andamento processual, as resistências dos juízes, as aceitações, se está tendo recurso, se não está. De fato,
é que a judicialização do direito animal, dos animais como autores de demandas, já é um fato que já está acontecendo e que os nossos processualistas, todos nós estudiosos do processo civil, não podemos mais ficar indiferentes. Ainda que discordemos, né, professor Fred, professor Edilson, certamente é necessário estudar esse assunto e, quem sabe, no futuro próximo aí, essas eventuais resistências de convencimento, elas possam ser dissipadas, seja através do trabalho doutrinário, do trabalho acadêmico, como pelos resultados dessas ações judiciais que estão aí tramitando. Eu gostaria de consignar também nós temos a presença de desembargadores dos tribunais de justiça, aqui do Paraná em especial, a assessoria dos desembargadores que estão com ações, que estão com recursos e que vieram aí para o nosso seminário para ampliar os seus conhecimentos, para ver o debate a respeito desse tema tão importante que diz respeito ao processo civil e ao direito animal. Por favor, vamos retornar às 13h30 com o painel, sem esquecer que às 16 horas nós teremos o professor Cleiton Maranhão falando da fundamentação das decisões judiciais, dessas ações que envolvem direito animal. O professor Sandro Kozikoski vai falar dos recursos cabíveis na eventual exclusão de animais do processo, e a professora Fernanda Medeiros vai falar sobre o futuro da judicialização do direito animal no Brasil. Ok? Muito obrigado, professor Fred, mais uma vez. Edilson, meu caro, prazer te rever, meu velho. Obrigado aí pelas contribuições, obrigado pela contribuição de todos aí. Infelizmente, a gente não tem como responder todos os chats, ou submeter a todas as perguntas e mensagens, mas entendam, o objetivo aqui é ampliar as discussões, fazer com que o negócio floresça. Essas turbulências são necessárias para que nós consigamos avanços no campo científico e no campo acadêmico também na área do direito animal. Valeu, gente? Muito obrigado a todos. Dou por encerrada a nossa manhã até às 13h30, gente. Por favor, não esqueçam de preencher aí o formulário de participação. Professor Fred, professor Edilson, doutor Reinaldo Veloso, obrigado aí pela presença até o momento. Obrigado a todos os painelistas, a todos os presentes. 13h30 nós retornamos com a continuidade do nosso seminário. Não percam, saibam a diferença. Qual é a diferença de você ter um animal no polo ativo da demanda? O painel das 13h30 vai procurar responder a essas indagações. Bom almoço a todos, até às 13h30. Valeu, gente. Obrigado.